Olá amigos, hoje dia 31, sexta-feira, mês de março, o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Por isso vale lembrar que a prática da alimentação saudável é muito importante para a saúde. Nós vamos falar hoje com a nossa amiga, a Alessandra Amaral, nutricionista. Olá, doutora Alessandra, tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar a pergunta. A senhora pode começar explicando a questão da necessidade de manter uma boa alimentação e hábitos saudáveis? Eles devem ser feitos sob orientação de especialista, de forma gradativa, ou as pessoas podem fazer por conta própria? Então, sempre que possível, a pessoa tiver acesso a um profissional da alimentação, no caso um nutricionista, ou algum médico, nutrólogo, é importante, mas a gente tem também várias informações, a mídia hoje fala muito sobre isso, mas dá para seguir uma alimentação sem a busca do profissional, mas quando possível, sim, comer alimentos naturais, tudo mais, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ok. Quais doenças o sobrepeso pode desencadear com isso? Então, principalmente as doenças crônicas, o diabetes, a hipertensão, que é a pressão sanguínea alterada, as doenças cardiovasculares, problemas de circulação, Então, assim, são doenças que algumas são de origem genética, mas a maioria é por conta do sobrepeso mesmo, do excesso de alimentação errada e automaticamente acúmulo de gordura. Ok. E qual o melhor método para emagrecer? E quando a criança está com sobrepeso, a dieta é diferenciada? Então, assim, vamos lá. Primeira pergunta, O melhor método para emagrecer é você realmente ter uma alimentação balanceada, equilibrada, acompanhada de atividades físicas, Fazendo sempre, junto com a dieta equilibrada, uma atividade física de preferência sob orientação, Em relação à criança com sobrepeso, normalmente precisa identificar o porquê que essa criança está com sobrepeso. Então, se ela está com peso elevado por erro alimentar, a partir a gente corrigindo esses erros alimentares, a gente melhorando a qualidade da alimentação dela, a gente consegue já evitar que ela seja uma criança jovem, um adulto obeso, A gente já consegue detectar isso logo na infância. E que, infelizmente, a maioria das crianças estão com sobrepeso agora por erro alimentar mesmo, por vida corrida, pais que trabalham fora, praticidade de alimentação, muita alimentação industrializada e a tecnologia. Muita criança na frente do videogame, pouca criança andando de bicicleta, pouca criança no parque brincando. Então isso até a partir do momento que a gente detecta o porquê ela está com sobrepeso, a gente consegue, não precisa fazer uma dieta tão diferenciada, simplesmente tirar aquilo que está errado, já ajuda muito, já faz uma grande diferença. Ok. Qual alerta que a senhora deu para essas pessoas que querem emagrecer de maneira rápida ou essas dietas que elas usam milagrosas? Essa é uma questão, hein? Então, o que acontece? O alerta é que, normalmente, essas dietas milagrosas, elas tiram um nutriente específico. Ou tira o carboidrato, ou tira a proteína, ou só come gordura. Então, isso, acaba levando a desidratação, a uma desnutrição. E aí, o problema não é no momento que ela faz dieta, porque essas dietas milagrosas, elas oferecem aquela perda de peso rápido. E aí as pessoas ficam felizes e contentes e se mantêm nessa dieta. Aí o problema é futuro. Daí vão aparecer as doenças careciais, anemia. Então aí é onde a gente tem que cuidar. Então o alerta é mais fácil você emagrecer devagar, de uma forma saudável, do que ficar fazendo essas dietas milagrosas que com o tempo o prejuízo é muito maior do que aqueles quilos a mais que a pessoa tem. Ok. Falando um pouco agora de se alimentar de maneira correta, quais são as refeições diárias do dia que a pessoa deve fazer e quais as porções? A gente tem que ter no mínimo 5 a 6 refeições diárias. Um café da manhã, pra gente quebrar o jejum do sono, um lanche intermediário, ao almoço, um lanche à tarde, o famoso lanche da tarde, um jantar e a ceia, que é um lanchinho mais leve, menor também antes de dormir. Então, nessas porções, as principais refeições são o café da manhã, o almoço e o jantar.
onde a gente tem que combinar todos os grandes macronutrientes que a gente fala. A combinação de carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, sais minerais. Então, nesses principais refeições, né? Café da manhã, almoço e jantar. E esses lanches intermediários, eles são refeições mais leves. Pode ser uma fruta, um iogurte, uma barra de cereal. Então, assim, e as porções tem que ser assim, de acordo com a pessoa, sexo masculino, feminino, mas assim, tem que ser adequado para cada pessoa, para cada indivíduo. Mas no mínimo 5 a 6 refeições por dia. Legal. Tem pessoas que elas fazem o próprio cardápio, ou só de frutas, ou só comida. No caso, qual seria a importância, por exemplo, do benefício que traz o arroz e o feijão? Então, arroz e feijão, assim, primeiro tem a nossa cultura, né? Brasileira, a gente, acho que pelas influências das origens de outros países que foram colonizando aqui, eles trouxeram arroz e feijão e ficou, então é difícil você encontrar uma pessoa que não coma arroz e feijão. Então é uma questão muito cultural também. Nutricionalmente falando, eles são alimentos que se completam, tá? Porque nós precisamos de alguns aminoácidos essenciais e que não são metabolizados pelo próprio organismo. Então a gente tem que tirar do alimento. E esses aminoácidos essenciais estão no arroz e feijão. Então eles se completam. O que não está no arroz está no feijão. Então a combinação arroz e feijão, além da cultura, é muito saudável. Se o povo da África tivesse acesso, a gente não teria tanta desnutrição como tem por lá, sabe? Então é uma questão cultural e nutricionalmente falando também é muito importante. Não dá, pode fazer dieta e comendo arroz e feijão e emagrece do mesmo jeito. Que bacana. Doutora, quais seriam os alimentos indicados e quais devem ser evitados? Indicações, né? Quanto mais natural, melhor. Eu sei que hoje em dia, né, com essas a gente que está em cidade grande, é difícil você ter acesso a uma horta, é difícil você comprar direto, né, do verdureiro, então assim, mas assim, quanto mais natural a alimentação, melhor. Então procurar mesmo alimentos, as frutas, verduras, legumes, né? É difícil hoje a gente comer sem agrotóxico, mas tem, né, a gente tem essas opções dos orgânicos, né? Então quanto mais o arroz, o feijão, a carne, os ovos, os leites, seus derivados, então tudo isso a gente é o preferido, é o que a gente mais indica. E a gente né, assim, pede para evitar os alimentos mais industrializados. Então tudo que é muito industrializado, linguiça, salsicha, tudo que é temperos prontos, tudo que é muito prático, né, por ser já ali. Então esses a gente pede para evitar, porque ou a quantidade de conservante é muito alta, a quantidade de sódio é muito alta, e aí com o tempo, né, no futuro a gente acaba vendo as complicações da ingestão desses alimentos. Além da alimentação adequada, beber os 2 litros de água também é importante? É, muito importante, né? Então, na verdade, quando a gente recomenda os 2 litros de água, esses 2 litros é o mínimo, né? Então, na verdade, quanto mais você conseguir os 2,5 litros, 3 litros de água, melhor. É que os 2 litros a gente recomenda por quê? Porque existe um cálculo que a gente faz para cada pessoa, né? Tem ml por quilo de peso. Então, a gente faz essa conta, então tem pacientes, por exemplo, aqui que eu preciso indicar 3 litros de água, é difícil, né? Tem paciente com problemas renais que a gente tem que controlar a ingestão de água, mas essa crença que a gente tem de 2 litros de água, sim, é o mínimo, é importante, porque a gente tem que estar hidratado, né? A gente tem que estar bem de dentro para fora. Então, assim, a água, além dos outros líquidos das refeições, a água é ela que proporciona esse equilíbrio, né, do nosso metabolismo também. Ok, para finalizar, doutora, na sua opinião, qual é a indicação da senhora para ter uma vida mais saudável? Bom, vida saudável é a combinação de uma alimentação mais natural possível, combinada com uma atividade física, né, regular. Então não é só ir para o parque aos sábados e domingos, tentar ter uma frequência maior da atividade física, né, equilibrar as refeições, evitar ficar muitas horas sem se alimentar, então fazer mesmo de 5 a 6 refeições por dia com alimentos naturais mesmo. Quanto mais natural, melhor a alimentação. Ok, quero agradecer hoje essa entrevista
com a doutora Alessandra no dia 31, né, Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Doutora Alessandra, muito obrigado por ter nos recebido e parabéns por todo o seu trabalho, e dizer que a gente ficou muito feliz com o seu depoimento, a senhora dando para nós um pouco do conhecimento técnico de como podemos viver uma vida cada vez melhor. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, doutora.